Bom dia, alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Elvio Bozon. Nós vamos para a nossa aula de revisão, para a nossa recuperação paralela do mês de junho. Pessoal, nós estamos estudando, vamos apagar aqui, vamos apagar. Nós estudamos, né, melhor dizendo, dois assuntos, né? Qual foram os assuntos? Polinômio e polígono. Polinômio e polígono. Então, gente, revisando o que é polinômio. Polinômio, gente, nada mais é do que uma expressão algébrica. Nada mais é do que uma expressão algébrica, ok? E essa expressão algébrica, ela tem uma classificação. Então, qual é a classificação? Ela pode ser um monômio, tá bom? Um monômio. A exemplo disso, nós temos 2x é 3. Por que isso aqui é um monômio, gente? Porque é formado por um coeficiente. Coeficiente é o número que está ao lado da parte literal. E a parte literal, obviamente, é a letra com seus expoentes, tá bom? Nessa classificação, nós temos também o binômio. Um exemplo de binômio, nós poderíamos dizer que seria o 2x mais 5. Por que eu chamo esse aqui de binômio? Porque ele é um polinômio que tem dois termos, certo? E o que me dá assim uma ideia de ser termo? O que é o termo? Termo, gente, é exatamente quando você tem um monômio, né? Um sinal de mais ou de menos e outro monômio. Então, no caso, você tem dois monômios, portanto, você tem um binômio. Cada monômio a gente chama de termo. E cada monômio é formado por essas partes aqui, coeficiente, parte literal. Então, no caso aqui, o primeiro termo, ou o primeiro monômio, é formado pelo 2, que é o coeficiente, parte literal x. O segundo monômio é formado apenas pelo coeficiente, parte literal não aparece, que é o 5. Mas quando você tiver um polinômio que tiver um sinal de mais ou de menos na sua formação, você já sabe que esse polinômio, ele não é um monômio. Ele pode ser um binômio, pode ser um trinômio ou um polinômio com mais termos, tá bom? Então, continuando, a gente tem aqui trinômio. O que seria o trinômio? Um polinômio que tem três termos. Vamos colocar aqui, por exemplo, 7z ao quadrado mais 3y menos 5. Tá aí, um trinômio. Nós temos exatamente três termos, ó. Primeiro termo, ou primeiro monômio, segundo termo, terceiro termo. A partir daí, gente, os demais polinômios, não interessa a quantidade de termos que ele tenha, você chama só apenas de polinômio, tá certo?
Outra coisa importante, que a gente deve relembrar aqui, vamos apagar aqui nesse assunto polinômio, é o grau do polinômio. Então, por exemplo, se você tiver aqui um monômio formado por 3x2y, qual será o grau desse monômio? Então, observe que aqui você tem o expoente 2 e aqui você tem um expoente que não aparece. Quando não aparece, a gente aprendeu que é o 1, tá certo? Então, você somando esses dois aqui, você vai ter o grau desse monômio. Ou seja, esse monômio ele é do terceiro grau, tá certo? Porque você soma os expoentes. Observe que eu não estou olhando aqui para o coeficiente, né? Vou até mudar para não misturar. Vou botar um coeficiente aqui totalmente diferente. Vou botar aqui um 10, por exemplo. Ó, você vê que esse terceiro grau não tem nada a ver com o coeficiente. É a soma dos expoentes das letras, certo? Da parte literal do monômio, tá bom? Isso aqui é o que diz para mim o grau do monômio. Então, esse monômio aqui é do terceiro grau. Agora, veja que quando se tratar de um polinômio maior, vamos botar aqui, 7x2 mais 4x5 menos 3x mais 2. Então, esse monômio, esse polinômio, gente, esse polinômio, ele é do quinto grau. Por que ele é do quinto grau? Porque você vai atrás do termo ou do monômio que tiver o maior grau. No caso aqui, o que tem o maior grau é esse aqui, ó. Esse aqui o grau é 1. Observe que o expoentezinho invisível aqui é 1. O grau aqui é 2. Sempre olha para o expoente. E o grau aqui é 5. Então, ele é do quinto grau. É claro que se você tiver, por exemplo, 2A5B menos 3A4B4 menos mais 2AB. Então, você tem que prestar atenção, né? Porque aqui o monômio, esse monômio aqui, ele vai ser de qual grau? 5, observe aqui, 5 mais 1, 6. Então, ele é do sexto grau. Esse aqui, ó, já é do oitavo grau. E esse aqui, do segundo grau. Então, no caso aqui, nós temos que esse polinômio, que eu chamo de trinômio, ele é do oitavo grau. Porque eu vou considerar o grau maior aqui, ó. Entendeu? Que é esse monômio aqui, que é esse termo aqui, que tem o maior grau. Então, eu vou considerar o grau desse polinômio como o desse termo aqui, que tem o maior grau. Ok? Agora, vamos pegar aqui e vamos para as operações com polinômio. Tá bom? Mais uma coisinha que a gente vai falar aqui, rapidinho. Tudo é muito rápido. Certo? Vamos lá. Operações com polinômios. Então vamos lá.
Exemplo. Se eu tiver aqui, vamos somar dois polinômios. Vamos pegar aqui, vamos criar um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5. Isso aqui é um binômio do segundo grau, somado com 7x ao quadrado menos 2. Isso vai ser igual. Isso aqui, gente, qual é essa operação aqui? Lógico que vocês já sabem, né? Que é a soma. Então, como é que eu vou fazer essa operação? Eu vou até pegar, mudar de cor aqui para vocês ficar mais divertido, né? Você vai pegar, ó, 2x ao quadrado mais 5 e vai somar com 7x ao quadrado menos 2. Fazendo esta soma, você tem, ó, 5 menos 2, 3. Observe que os sinais aqui são um positivo e um negativo. O que acontece na adição? Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, 5 menos 2 dá 3. Sinal do maior é o mais. Tá bom? Tava até lógico, né? Agora aqui no caso, 2 mais 7. 2 mais 7, 9x ao quadrado. Tá bom? Então, essa daqui seria a resposta, né, para esta soma. Gente, a forma de fazer é essa. Ok? Não interessa se você vai somar trinômios, não interessa se você vai somar polinômios. Pode ser o polinômio maior que você já viu. A soma, ela é feita dessa forma, tá bom? A única característica que você não deve esquecer, por exemplo, vou criar aqui outra situação. Por exemplo, você tem 5y3 menos 4x2 subtraindo, né, 2y3 mais 4x2. A única preocupação que você tem que ter é se aqui, antes da segunda parcela da operação, tiver um sinal de menos. Então, você vai repetir a primeira. E somar, tá bom? Repete a primeira. E soma com o oposto da segunda, tá bom? Na verdade, você vai transformar a subtração numa soma. Simples assim. Então, vai ficar menos 2y3 menos 4x2. Ok? Então, você vai simplesmente transformar essa subtração aqui numa soma. Só que vai ser a soma do primeiro com o oposto do segundo. Tudo que tem aqui que for negativo, positivo, vai virar negativo. Tá bom? Do jeito que você fez aqui. Ok? E se fosse tudo negativo, viraria tudo positivo. Tá bom? Então, como resolve? Aí, resolve da mesma maneira. Tá bom? Você vai pegar 5y3 menos 4x2 somado com menos 2y3 menos 4x2. Ok? Aí você soma. Ó, menos 4, ó, sinais iguais aqui. O que acontece? Soma e conserva o sinal. Então, menos 8x ao quadrado. Aqui, 5
menos 2 vai dar 3. 3y3. Então, qual seria a resposta? 3y3 menos 8x2. Ok? Pronto, tá resolvido aí o exemplo. Agora, pessoal, nós vamos para outra operação. Nós vimos aí soma e subtração. Agora a gente vai para multiplicação. Vamos apagar aqui. Agora a gente vai para multiplicação e divisão. Então, multiplicação. Vamos multiplicar primeiro um monômio por um binômio. Vamos tentar aqui. 3x2 mais 4y. Pronto. Gente, nesse caso da multiplicação, a gente vai ter que usar a propriedade distributiva. Tá bom? Então, a propriedade distributiva, dessa forma, você vai multiplicar o 2x. Você vai multiplicar o 2x por cada parcela dessa soma aqui. Tá bom? Simples assim. Então, como é que vai ficar isso? Ó, o meu 2x aqui, vou deixar vermelho. E vou botar esses outros aqui de preto. Tá bom? Para vocês verem como é que fica. A distribuição. Ó, 2x vezes 3x ao quadrado mais... Vou mudar esse mais aqui para vermelho. Eu quero destacar bem esse fato aqui. Mais 2x preto vezes 4y. Ok? Então, o que eu usei aqui? Propriedade distributiva, né? A multiplicação pela soma. Estou fazendo a distribuição da multiplicação aqui por cada parcela da soma. Ou seja, eu estou multiplicando o 2x por cada uma das parcelas dessa soma bem aqui, ó. 2x vezes 3x ao quadrado mais 2x vezes 4y. Então, como é que vai ficar o resultado dessa soma aqui? Ou melhor, vou dar aqui a cor de novo. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar, ó, 2 vezes 3. Estou multiplicando apenas os coeficientes. Você faz dessa forma. Multiplica apenas os coeficientes, ó. Até botar aqui bem explicadinho. 2 vezes 3, tá bom? Bem explicadinho. E multiplica a parte literal com a parte literal. Ó. X vezes x ao quadrado. Tá bom? Mais... Agora aqui, ó. Coeficiente com coeficiente. Novamente. 2 vezes 4. Parte literal com parte literal. X vezes y. Então, você vai ter, ó. 2 vezes 3 dá 6. Quem não sabe, né? 2 vezes 3 dá 6. O que você vai fazer com a parte literal? Você vai somar os expoentes. 1 mais 2, 3. Ok? Mais 2 vezes 4, 8. Aí, esse aqui e esse aqui, eu tenho que repetir. Por quê? Porque não dá para me somar os expoentes como eu fiz aqui não, ó. Tá certo? Aqui eu só faço repetir. Aí você pergunta, por que, professor, que você não pode somar esses dois aí? Porque eles são diferentes. Qual é a propriedade que eu estou usando aqui? Eu estou usando a propriedade da potenciação, gente.
que diz o seguinte, ó. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Foi o que eu fiz bem aqui, ó. 1 mais 2, 3. Entendeu? Então, isso aqui se transformou nisso aqui, ó. Tá certo? 1 mais 2, 3. Agora, esses dois aqui, como eles são diferentes, eu não posso somar os expoentes deles aqui, não. Mesmo sabendo que os expoentes aqui são 1 e 1. Eu não posso. Só vou repetir, tá bom? Só posso somar quando as bases são iguais. No caso aqui, as letras são iguais. Tá certo, gente? Deu para entender? Muito bem. Vamos fazer outro exemplo agora. Vamos fazer um maior agora. Vamos fazer 2x mais 1 multiplicado por 4x 5 menos 2. Menos 2. Menos 2y. Pronto. Então, galera, observe que eu sempre vou ter que usar a propriedade distributiva, né? Observe aqui, ó. Agora eu vou usar a propriedade distributiva da seguinte maneira. Eu não tenho uma soma aqui, outra soma aqui e o produtozinho no meio? Beleza. Pois do jeito que eu fiz aqui, ó, usei a propriedade distributiva, eu vou usar aqui, ó. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a primeira parcela com todas as parcelas do segundo fator, né? Segundo binômio. Olha aí. Dessa forma. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha aí. Mesma coisa. Ok? Então isso aqui vai ficar como? Eu vou tentar distribuir da mesma maneira para vocês visualizarem como é que eu fiz a distribuição. Ó, 2x multiplicado. 2x multiplicado por quem? Vou botar de preto aqui. Multiplicado por 4x5. Ok? Primeira parcela, né, do segundo binômio. Aí, observe o próximo, ó, o próximo número aqui, ele é negativo. Então, eu já vou botar menos aqui, ó. Certo? Eu vou botar menos. Eu vou botar de vermelho. Pera aí. Apagar essa bagunça. Vou botar de vermelho. Menos. Beleza? Aí eu faço 2x vezes a segunda parcela, que é 2y. Vou botar de preto. 2y. Ok? Então, o que foi que eu fiz? Peguei a primeira parcela aqui do primeiro binômio e multipliquei com cada parcela do segundo binômio. Certo? Lembrando que quando tiver um sinalzinho na hora da multiplicação, tiver um sinalzinho negativo, você já coloca aqui antes da multiplicação. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda parcela, que é o 1. Vou multiplicar pelo primeiro e pela segunda parcela do segundo binômio. Então vai ficar, vou pegar aqui o vermelho, né? Mais 1 vezes 4x. Opa, era para ter sido de preto. Para ter sido escrito aqui de preto. Calma, né? Fazer de preto. Então vai ficar 4x5. Estou multiplicando 1 por 4x5.
Agora o menuzinho de novo, né? Tá o menuzinho de novo aqui. Menos, que tá antes do 2y. Aí vou multiplicar agora o 1 vezes o 2y. Vezes o 2y. Ok? Observaram aí como é que ficou? Ó, primeiro, 2x multiplica pelos 2. Ó, as duas parcelas do segundo binômio, depois o 1 multiplica pelas duas parcelas do segundo binômio. Pronto. Agora é só correr para o abraço, né? Parte mais difícil você já resolveu. Fazer aqui embaixo, ó. Você vai multiplicar agora coeficiente, coeficiente. 2 vezes 4 dá 8. Você vai somar agora aqui, ó. Parte literal, o que você vai fazer? Tá lembrado? Soma os expoentes. Então fica x elevado a 6. Agora a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Multiplica os coeficientes. X vezes y. Multiplica a parte literal. Ok? Aí, mais 1 vezes 4 é 4. X, 5. Repete a parte literal. Tá certo? E menos 1 vezes 2 é 2. E repete a parte literal. Tá bom? Nesse caso, gente, está concluída a multiplicação. Só que você tem... Não, está concluído, né? Está concluído. Se você quiser colocar, organizar, né, por expoente, mas eu acho que é detalhe isso aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, a nossa solução, a nossa resposta seria essa daí. Bom, agora, gente, nós vamos para a divisão. Vou apagar aqui e vamos fazer uma divisãozinha aqui para a gente relembrar, tá bom? Depois a gente vai falar de polígonos. Ok, fazer uma divisãozinha aqui. Muito bem. Pegar a canetinha vermelha, fazer a divisão. Vamos fazer uma divisãozinha aqui básica, né? Vamos dividir aqui por um monômio primeiro. Vamos pegar aqui 16x5 menos 4x, né, que é um binômio, e vamos dividir por 4x. Pronto, vamos dividir por 4x. Vamos ver o que dá essa divisão. Gente, para a gente fazer essa divisão, nós vamos fazer como a gente fez com a soma e subtração. Nós vamos pegar o binômio. Ó, vou pegar até aqui a corzinha verde aqui. Nós vamos pegar aqui o binômio 16x5 menos 4x e vamos dividir pelo monômio. Viu? Vamos usar essa formatação aqui, ó. Esse modelo aqui de divisão. E nós vamos fazer a distributiva também aqui, tá certo? Nós vamos dividir a primeira parcela aqui. Primeira parcela, que é 16x5, vamos dividir pelo 4x, que é o monômio, né? Então vai ficar assim, ó. 16x5, eu estou usando a distributiva. Bom, de uma maneira diferente, mas que fica mais fácil, tá bom? Agora eu vou pegar a segunda parcela, 4x, dividir por 4x. Então agora eu vou fazer o quê? 16 dividido por 4, ou seja, eu estou pegando aqui os coeficientes, não é? 16 dividido por 4 dá igual a 4. E o que é que eu vou fazer com os expoentes da parte literal? Eu vou subtrair, tá certo, galera? Ó, quando a gente tem, ó, eu vou pegar aqui, preta.
quando a gente tem bem que a elevado a n dividido por a elevado a m, então o que que você faz, ó? Conserva a base, que é o a, que é a propriedade da potenciação, e subtrai os expoentes, beleza? Sim. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar o x e vai subtrair os expoentes, ó. 5 menos 1, porque aqui é 1, né? 5 menos 1 dá 4, ok? Menos, agora aqui, ó, você tem 4x dividido por 4x, aqui são dois números iguais, duas expressões iguais. Quando você divide duas expressões iguais, dois números iguais, então o resultado é 1, ok? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que a nossa resposta. Então, a nossa resposta aqui é 4x4 menos 1. Tá certo? Vamos ver um exemplo com um trinômio para encerrar. Né? Vamos ver um exemplo aqui com um trinômio. Vamos botar aqui um trinômio. 24y3 ou x3y menos 12x2 y mais 6xy. Isso aqui é um trinômio dividido por 3x y. Pronto, dividido por 3xy. O que que isso aqui vai dar, né? Vamos ver o que que isso aqui vai dar. Então, galera, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Fazer aqui embaixo. Mesmo processo, vou usar a distributiva, tá bom? Vocês perceberam que eu vou dividir esses dois. Ó, vou dividir esses dois. Agora a setinha com esse sentido aqui, né? Vou dividir esses dois. Depois vou dividir esses dois, ó. Tô usando a distributiva, tá bom? Só que eu faço assim, ó. Pra ficar melhor de entender, ó. 24x3y dividido por 3xy menos 12x ao quadrado y dividido por 3xy mais 6xy dividido por 3xy. Então, isso vai nos dar o quê? Ó? Coeficiente com coeficiente, 24 dividido por 3 dá 8. Faço o que com os expoentes? Subtraio os expoentes da parte literal, né? 3 menos 1. Lembrando que sempre tem que ser as letras iguais, né? 3 menos 1 dá 2. Esse y aqui está elevado a 1 e esse aqui também está elevado a 1. 1 menos 1 dá 0. Não precisa colocar. Eu vou colocar aqui só para você ter uma noção, mas não precisa colocar. Você poderia simplesmente cortar, né? Menos 12 dividido por 3 dá 4. 2 menos 1 dá 1. Ok? Aqui 1 menos 1 dá 0. Também não precisa você colocar, né? Mas vou colocar aqui para você ter ideia do que está acontecendo, né? Mais, depois a gente ajeita, né? 6 dividido por 3 dá 2. Dividindo sempre, começa pelos coeficientes, divide normalmente, aí passa para as letras. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Tem um em cima e tem um embaixo, então vai ficar x elevado a 0, y elevado a 0. Então, simplificando, organizando, né? Vamos dizer assim, organizando para ficar bonito aqui. Então, a gente vai ter o quê? 8x2.
O y elevado a zero, gente, vocês lembram daquela regrinha da potenciação? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, como é 1, aqui não precisa eu colocar, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando eu multiplico 8 vezes 1, dá 8, próprio 8. Então, não preciso colocar o 1 bem aqui. Simplesmente eu deixo para lá. Aí, menos 4x. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, não preciso colocar. Mais 2. Porque y elevado a zero é igual a 1 e x elevado a zero é igual a 1. Então, a resposta aqui dessa nossa divisão é 8x ao quadrado menos 4x mais 2. Ok? Então, gente, isso aqui é cálculo, viu? Para não misturar muito, né? Isso aqui é cálculo. Certo? Isso aqui também são os cálculos. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza? E a resposta está aqui. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar com polígonos. A gente vai trabalhar aqui polígonos. A gente já viu um pouco aqui de polinômio. O básico aqui para vocês fazerem a provinha, né? A avaliação de vocês. Dê uma estudada na avaliação também. Dê uma estudada na revisão e dê uma estudada ou melhor, e tente fazer novamente a avaliação. Vocês já estão com a avaliação em mão, tente fazer novamente, veja o que vocês erraram, tá bom? Então vamos lá. Polígono. Gente, o que é um polígono? O nome já está dizendo. É uma figura geométrica. Vou botar aqui uma figura geométrica que tem vários ângulos, né? Pode dizer que é uma figura geométrica fechada, formada por segmentos de reta, né? Delimitada por segmentos de reta. Isso aqui é só para vocês lembrarem um pouco da definição. Figura geométrica fechada, delimitada por segmentos de reta. Por exemplo, vou pegar aqui. Por exemplo, a gente tem aqui, ó. Não vai ficar muito bom o desenho, gente, porque é a mão livre aqui. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Tá bom? Esses aí são exemplos de polígonos. Os polígonos, eles são formados por ângulos. Nós temos aqui, ó, ângulos internos. Estou fazendo aqui a marcação deles. São os ângulos internos. Você vê que o quadrado aqui tem 4 ângulos internos. Geralmente você faz um quadradinho com um pontinho dentro. O triângulo aqui tem 3 ângulos. Por isso que o nome é triângulo, né? Tem 3 ângulos. Quadrilátero tem o quadrado tem 4 ângulos, geralmente é um quadradinho com um pontinho dentro, só lembrando, né? E o pentágono tem 5 ângulos e tem 5 lados, e o hexágono tem 6 ângulos e tem 6 lados. É claro que tem um heptágono, tem um octógono, tem um eneágono, tem um decágono e muitos outros, e coságono, tá bom? Outra coisa que tem no quadrilátero aqui, no quadrado, que não tem no triângulo, são as diagonais, tá bom? São as diagonais, ok? Então, nós temos os lados, nós temos os ângulos, nós temos as diagonais e nós temos também os ângulos externos. Olha aí,
os ângulos externos, viu? Os ângulos externos. Beleza? Que também nós temos os ângulos externos. O desenho tá feio, gente, mas é porque é a mão livre mesmo aqui, né? Aí vem aqui também os ângulos externos. Gente, o que nos interessa nesse mês não repare para o desenho. O que nos interessa realmente nesse mês são as diagonais e os ângulos internos e os ângulos externos. Então, todos têm diagonais, certo? Menos o triângulo, tá bom? Menos o triângulo. Vamos apagar aqui e vamos para o que interessa, né? Vamos para o que nos interessa no momento. Vamos para o que nos interessa. Vou pegar verde, né? Vamos desenhar aqui, gente, ó. Vamos desenhar um pentágono maior aqui. Oh, fogo. Vamos lá, tentar desenhar melhor aqui. Gente, esse pentágono é para ser um pentágono regular. Ou seja, o que é um pentágono regular? A soma dos seus lados e a medida dos seus lados, todos os lados têm que ser iguais, né? Claro que não está nem parecendo isso, né? Tá todo irregular. Mas vocês sabem que é regular. Então, o que dizer aqui dos ângulos internos? O que dizer aqui dos ângulos internos do nosso amigo pentágono aqui? Gente, a soma dos ângulos internos, porque o que eu quero saber primeiro é isso aqui, ó. Vou mudar aqui de cor. Eu quero saber primeiro aqui é o SI. E o que é o SI? É a soma dos ângulos internos. Como é que eu calculo isso? N menos 2 vezes 180. Tá bom? N menos 2 vezes 180. Então, gente, não tem nada mais fácil do que isso. Você calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Essa fórmula aqui calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Mas o pentágono, ele tem o quê? Ele tem N lados. Porque quando eu falo aqui de o N, gente, eu estou me referindo aqui ao número de lados. Então, por exemplo, no caso do pentágono, quantos lados o pentágono tem? Ele tem. Só um minuto. Vou apagar aqui. Ele tem. Ele tem cinco lados, tá bom? Então observe aqui, ó. Nessa fórmula aqui, o que que eu mudo? O que que eu mudo em relação a qualquer outro polígono? Eu só vou mudar esse númerozinho bem aqui, que é o 5, tá bom? Que é o número de lados, tá bom? Então, no lugar do N, por exemplo, se fosse um hexágono, no lugar desse 5, eu colocar um 6. Se fosse um heptágono, no lugar desse 5, eu colocar um 7. Se fosse um decágono, eu colocar um 10 e assim sucessivamente, tá bom? É muito simples essa fórmula, muito simples. Então, como é que fica? Qual seria o resultado? SI é igual. 5 menos 2 dá 3 vezes 180. Então, você faz a multiplicaçãozinha normal, ó. 3 vezes 180 dá 540. Então, a soma
Desses ângulos internos aqui, ó, vou chamar isso aqui de A, de B, de C, de D, de E. Então, se eu pegar aqui a medida do ângulo A, a medida do ângulo B, a medida do ângulo C, a medida do ângulo D e a medida do ângulo E, se eu somar essas 5 medidas aqui, o resultado, né, vai dar 540. Isso serve, gente, para polígonos regulares e para polígonos irregulares. Sempre a soma dos ângulos internos será 540. E você vai poder usar essa formulazinha bem aqui. Agora, se você quiser saber qual é a medida de um desses ângulos, agora nos referindo agora a polígonos regulares, né? Só se faz esse cálculo quando os polígonos são regulares. Então, nesse caso aqui, eu pegaria o 540, ó, pegaria aqui, vamos dar de cor aqui, né? Eu quero saber, ó, o SI é igual a quê? Soma de todos os ângulos internos. Soma de todos os ângulos internos. Agora, se eu quiser saber um dos ângulos só, quero saber um dos ângulos, então, o que eu vou fazer? Vou pegar 540, vou colocar aqui, ó. Se eu quiser saber a medida de um dos ângulos, porque de todos eu já sei, né? Agora eu quero saber a medida de um só, de um dos ângulos do pentágono, de um dos ângulos do pentágono. O que eu vou fazer? Vou pegar o 540 e vou dividir por 5. Por que eu vou dividir por 5? Porque o pentágono ele tem exatamente 5 ângulos. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1 vezes 5 é 5, subtraindo dá 0. Baixa o 4. 4 dividido por 5 não dá, bota um 0 aqui, baixa outro 0. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8 dá 40, 40 menos 40 dá 0. Então, gente, a medida de um dos ângulos internos, vamos escolher aqui o ângulo A, né? A medida dele é 108 graus, tá bom? Então, quando você quiser saber a medida de apenas um dos ângulos internos, isso para qualquer polígono regular, tá bom? Para qualquer polígono regular. Você calcula a soma de todos os ângulos, e se você tiver ainda é melhor, né? A soma de todos os ângulos. E depois você divide esse resultado, essa soma de todos os ângulos, pelo total de ângulos. Aí você vai encontrar a medida desse ângulo que você quer, que você está querendo saber, que é a medida de um deles. Ok? Muito bem. Então agora, falando de diagonal, né? A gente já falou aqui de ângulos internos e ângulos externos, né? Tem que falar dos ângulos externos, né? Mas os ângulos externos não precisa falar muito. Sobre ângulos externos, gente, vou até botar aqui um, ó, sobre ângulos externos, dois pontos. O que eu tenho que saber? Foi o que a gente falou, né? A soma
Pronto. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. Em se tratando de polígonos regulares, se você quiser saber a medida de um ângulo externo, é só você dividir 360 pelo total de ângulos. A mesma coisa que nós fizemos com os ângulos internos. Tá bom? Então, para não ficar muito grande, vamos agora passar para o nosso vídeo não ficar muito grande, vamos passar para as diagonais. Para isso eu vou usar aqui uma outra figura. Vamos desenhar bem aqui o hexágono. O hexágono. Deixar o mais bonito possível, né? Impossível, né? Então, gente, o hexágono ele é formado por 6 lados e 6 ângulos. Então, como é que eu vou determinar o número de diagonais? Vocês estão lembrados o que é diagonal, né, gente? Diagonal é esse segmentozinho de reta. Vou desenhar aqui para vocês uma. Esse segmento de reta que sai de um vértice a outro não consecutivo, né? Ou seja, você não vai sair com a diagonal desse vértice aqui e chegar nesse. Por quê? Porque aqui é um lado, tá bom? Esse aqui é um lado. Mas você vai sair desse e chegar nesse, certo? Porque aqui não é um lado. Então, aqui você já tem uma diagonal. Então, no caso aqui desse vértice, que eu vou chamar de vértice A, eu posso traçar exatamente 3 diagonais. Ó. Posso traçar 3 diagonais, que são 3 semirretas que saem, né, de um vértice até outro não consecutivo, ou seja, não vai sair daqui para cá, porque são consecutivos, né? E aí formaria um lado. Então, no caso desse vértice aqui, sai exatamente 3 diagonais. Beleza? Que equivale ao número de lados menos 3, ó. Coisa legal, né? N menos 3. Porque nós temos aqui 6, né? 6 lados e sai 3 diagonais, então eu posso dizer que o número de lados menos 3. Agora, se de cada vértice desse sai 3 diagonais, então eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, né? Vezes n. Né? E o que é n? É o número de vértices. Porque observe, gente, que o n pode ser o número de vértices, o n pode ser o número de lados, o n pode ser o número de ângulos, tá bom? Porque tudo é igual. Número de vértices, 6. Número de lados, 6. Número de ângulos, 6. Tá bom? Então, de cada vértice sai n menos 3 diagonais, tá bom? Como eu quero saber o total de diagonais, eu vou multiplicar o número de diagonais que sai de cada vértice pelo total de vértices. Então, eu vou multiplicar n menos 3 por n. Só que observe que saindo daqui do A e chegando, por exemplo, vou botar aqui B, C, D, E e F. Observe que saindo aqui do vértice A e indo aqui para o vértice C, nós temos uma diagonal. Mas a mesma diagonal que sai do vértice C para o vértice A é a mesma. Então, a gente pode entender o seguinte, que se de cada vértice, né, sai uma diagonal que sai de um é a mesma que vai sair do outro, né? E vai chegar naquela. Então, uma diagonal serve para 2 vértices. Então, eu posso dividir esse número total aqui de diagonais por 2. Então, aqui, gente, eu tenho a nossa formulazinha, ó.
número de diagonais é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2, tá bom? Com essa formulazinha você descobre quantas diagonais você pode traçar em qualquer polígono, ok? Então vamos pegar e usar essa formulazinha bem aqui. Lembrando que o n novamente continua sendo o número de lados, porque é a mesma coisa, lados, ângulos, vértices, sempre a mesma coisa. Então nós vamos ter, número de diagonais vai ser igual a 6 menos 3 vezes 6. Observe aqui, o n eu estou chamando de 6, que é os 6 vértices, né? E o n aqui também estou chamando de 6, certo? Porque na fórmula, essa letra, ela representa um valor, que é 6. Então, em todos os locais que ela aparecer, ela vai valer 6. Então, dividido por 2. Então, D vai ser igual a 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6 dá 18. Dividido por 2 dá igual a 9. Então, primeiro, gente, eu resolvi o que estava dentro do parênteses, pela ordem, né, que vocês conhecem, né? 6 menos 3 dá 3. Depois multipliquei e depois dividi, 3 vezes 6, 18, dividido por 2. Seguimos aquela ordem de expressão numérica. Então, gente, total de diagonais, 9 diagonais, certo? Então, o número de diagonais de um hexágono é igual a 9. Mas como eu ensinei na sala, pessoal, para vocês, a gente pode pegar e desenhar as diagonais, para a gente ter certeza se a gente acertou, né? Então, no caso aqui, nós já traçamos 3. Então, vamos contando, vamos traçando e contando. Vou traçar aqui mais 3. Vamos lá. 1, 2, 3, né? Aí vem 4, 5, 6. Ok? Vamos tentar fazer aqui com outra cor. Vamos traçar aqui do C. Nós já temos 6, né? Aí vem 7, 8. Ok? Agora vamos voltar para azul. 8. Aí a gente vai traçar aqui 9. Certo? Então observe aí que nós traçamos as 9 diagonais, do jeitinho que a gente determinou aqui. Então, só dá para traçar num polígono hexágono, 9 diagonais, tá certo? Então, a gente mostrou pela fórmula e mostrou também através do desenho. Então, galera, basicamente é isso. Ficou um pouco grande aqui o vídeo, mas assistam, tá bom? Para vocês estarem mais preparados para fazer a nossa provinha de amanhã. Bom, um abraço aí do professor Elvio para todos vocês.